Olá, aqui é noite, está frio, mas eu vou cumprir minha palavra. Eu disse que iria responder a perguntas de leitores do meu livro. Eu não sei se é noite, se é tarde, se é manhã, mas quem fez a pergunta foi a Joyce. A Joyce não disse exatamente de onde é. A pergunta que ela fez foi sobre o bate-papo com o Dr. Wanderson, que eu postei uma síntese lá no Facebook. E ela mandou uma mensagem no meu Messenger, ela não disse de onde é. Mas ela pergunta, ela faz um comentário sobre o ano 180, e ela diz o seguinte: o que você poderia dizer mais sobre o ano 180, sobre a ascensão de Cômodo e um pouquinho de Constantino? Aí, Joyce, eu teria que gastar alguns capítulos do livro, e é para isso que o livro foi escrito, para deixar as pessoas bem claras em relação a isso. Mas eu entendi o que você quer saber. Você fez essa pergunta não foi só porque você viu, é porque você leu o livro também. Então nós vamos aqui acrescentar algumas coisas que julgamos interessantes. Sobre o livro, que você pergunta sobre o livro, como é que eu escrevi essas coisas, as informações. Então veja só, primeira coisa, quando eu falei do ano 180, eu falei da morte de Marco Aurélio. Veja só, Marco Aurélio, ele é conhecido na história como ele compõe o grupo dos bons imperadores, ou seja, aqueles imperadores da Pax Romana. É um termo que os historiadores usaram para descrever um período de aproximadamente 200 anos do Império que ele dominava absolutamente. Não existe domínio absoluto, mas é uma forma de dizer que a hegemonia do Império Romano ela, ela não tinha par. Então as batalhas ele vencia. Então é um período de paz do Império Romano. E entre esses bons imperadores, o último seria esse Marco Aurélio. Por isso que quando ele morre, ali é um marco para a história. E é por isso que eu usei o ano 180, porque ele começa a mostrar ali uma decadência em Roma. Houve outros períodos de decadência, mas esse daí nós usamos para que pudéssemos entrar e chegar a Constantino. Porque a decadência na cidade, ela tornou mais apropriada o discurso do cristianismo, que era um discurso diferente daquelas religiões ou movimentos religiosos que haviam na época. Quando eu falei ali do filho que tinha Cômodo, que ele assumiu porque os antecessores não tinham, você perguntou sobre isso na sua questão, né? Eu lembro-me que quando eu li essa informação, eu li no livro de Cantu. Cantu é um historiador que ele escreveu sobre história universal. Então eu vi ali que os antecessores não tinham filhos. Só que eu não confiei muito na fonte. E é muito comum, quando a gente está lendo o livro, a gente tem um pouco de dúvida da fonte, a gente procura outras fontes e se não encontra, procura outra pessoa que possa ter lido. Eu lembro que eu procurei foi o Milton Torres. Milton Torres, na época, ele era arqueólogo, doutor em arqueologia pela Universidade do Texas, e ele me passou a informação de que essa era uma coisa verídica. E então ele mandou um texto para mim. E mandou um texto de uma fonte inglesa dizendo que realmente o Cômodo ele era filho de Marco Aurélio e os antecessores também não tinham filhos, por isso não houve essa coisa do filho assumir, mas o melhor entre os melhores, naquele período da Pax Romana. Então, em função dessa informação do Dr. Milton, aí eu disse, não, eu vou raciocinar o Império a partir dessa perspectiva, a partir daqui de Marco Aurélio. Então, você perguntou essas coisas, eu estou respondendo da perspectiva do escritor, como foi essa construção. E também outra coisa é que, a partir dali, que é interessante que se diga, é que Cômodo, ele é tão inapto para governar que ele vai tirar os melhores exércitos das fronteiras e colocar na cidade de Roma, para protegê-lo. Então o exército assume outra função, não é proteger o império, é proteger o imperador. Então imagine que as fronteiras já ficam mais vacilantes. E ele vai fazer muita coisa errada, ele mata gente por besteira, como muitos imperadores fizeram.
Mas ele não demora muito tempo, porque ele vai morrer, eu acho que é 292, ele morre. E então, ao ele morrer, o império vai ter um precedente muito terrível. É porque a partir dali o exército ele passa a ter uma ascensão sobre o império muito forte. O exército sempre teve, mas teve imperadores que sabiam dialogar. Nem todos os imperadores tinham a habilidade de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um dos poucos que é um imperador intelectual, alguém que tinha intimidade com a leitura. Geralmente os imperadores romanos eram pessoas que não tinham essas habilidades. E o exército vai colocar pessoas totalmente desqualificadas para o império. Então, quando se fala de um imperador que não sabia ler, as pessoas se assustam. Mas é porque elas não estudaram profundamente esse período. Mas os imperadores eram pessoas assim que você, se fosse escolher, você não colocava ele. Porque não era ele que comandava em si. Eles podiam fazer o que quisessem porque tinham respaldo do exército. Porque no final, o que é que eles deviam fazer? É manter os bons salários do exército. Era só isso que eles deviam fazer. Tanto é que eu cito no meu livro pessoas milionárias que passaram só 3 meses como imperadores, depois o exército matou ou mandou matar. Então vira aquela bagunça naquele período posterior. Então a gente pensa em imperadores, a gente pensa em homens, não é pessoas capacitadas intelectualmente. Eram pessoas que estavam ali por outros motivos. O exército era quem comandava a partir daquele momento da morte de Marco Aurélio em 180. Uma pessoa pode saber muito do Império Romano porque estuda geral. Eu estudei específico esta época. Então, vai chegar um momento em que vai assumir, então, Sétimo Severo. Sétimo Severo é aquele que vai colocar o exército ainda num patamar maior, porque ele triplica o salário dos generais e orienta seus filhos a fazer o mesmo. Então, quando as fronteiras começam a saber como é que está sendo colocado o imperador em Roma, as fronteiras começam também a eleger outros imperadores, então existe quase que guerra civil ali para manter, mas Roma consegue manter com muito esforço. Contudo, esse Sétimo Severo ele vai colocar muitos soldados das fronteiras para serem seus conselheiros, vai desqualificar o Senado. E tudo isso vai desqualificando a cultura romana. E Roma vai perdendo esse poder cultural muito grande que existia. E Sétimo Severo faz isso, o Senado fica desqualificado, pessoas que não conheciam nada sobre Roma passam a ser generais, passam a ter cargos importantes. Até que vai ter, nesse século ainda, século III, 26 imperadores, 2 de morte natural, os demais o exército manda matar. Então, a qualificação acadêmica, imperadores que liam, que tinham o mínimo de informação, eram poucos. E eram pessoas assim que, às vezes, tem filmes que são um pouco fiéis ao texto ou à época, ou procuram interpretar um próximo daquilo que teria sido, mostram como esses imperadores eles faziam coisas absurdas, porque eles estavam ali como se estivesse brincando, como se não soubesse de fato a sua função. Então, depois desse período é que vai surgir um tal Diocleciano, porque esse Diocleciano ele era soldado, ele foi subindo, ele com todas as qualificações, ele amava, é ele que vai restaurar o império. Então é Diocleciano que ele vai estabelecer o exército das fronteiras. Ou seja, ele diz, olha, o general que for para as fronteiras, eu vou dar terra para ele. Então ele é dono daquela terra. Ele vai morar ali, a terra será dos seus filhos, dos seus netos. Então vários bons generais vão para as fronteiras e o exército começa a se estruturar. Ele organiza tudo. E ele faz uma coisa, porque agora não era qualquer pessoa que poderia ser imperador. E é por isso que alguns se confundem em relação a Constantino. Porque Diocleciano ele faz a diarquia, ou seja, ele e outro. Então ele coloca o outro imperador no Oriente, ele fica no Ocidente, e ele diz, nós vamos governar aqui. Só que quando ele faz isso, um ano depois ele cria, 3 anos depois ele cria a tetarquia, ou seja, são 4. Porque quando esses 2 renunciaram, ele estabeleceu um prazo de 20 anos,
Ou seja, tinha um projeto de 20 anos para o imperador fazer. Só que alguns imperadores não queriam deixar. E Diocleciano, quando ele faz essa promessa, ele mesmo retarda por mais de um ano a sua renúncia. As pessoas já não esperavam mais, por isso que a sua renúncia foi uma surpresa enorme no Império. E eu conto no livro todos esses detalhes aí, com fontes, com tudo. E diante desse clima que Diocleciano, então, ele renuncia, ele vai plantar couves lá perto do mar Adriático, conta esses detalhes aí. O que é que vai acontecer? Então, o próximo é Constâncio Cloro. Constâncio Cloro era o pai de Constantino. E quando Constâncio Cloro ele assume, então ele tinha simpatia do exército, mas não era o filho que estava na sequência, não. O filho não estava na sequência. E aí que vem essa confusão em relação a Constantino. Porque as pessoas imaginam, se Constâncio Cloro era imperador, então na sucessão seria Constantino. Só que não era Constantino, porque as pessoas diziam, se ele era candidato ao trono, então ele era qualificado, ele foi treinado para isso, ele foi treinado para ser imperador, porque na sequência ele seria imperador, então era impossível ele não ter leitura, mas ele não estava na sucessão. Então, ele apenas tinha a simpatia do exército porque ele era filho do imperador. E foi imperador apenas por um ano, porque um ano depois Constâncio Cloro morre, uma decepção para o exército. E o sucessor não era aceito pelo exército. Então Constantino vai assumir naquelas condições, e ele era uma pessoa que Constantino ele vai desmentir uma coisa que eu coloco no livro, e também porque existem muitos outros personagens na história que tiveram uma liderança enorme, mas não sabiam ler. Ou seja, vamos dizer assim, eles não tinham uma formação acadêmica. Eles não passaram pelos bancos escolares da sua época, vamos dizer assim. Porque a liderança ela não está relacionada a uma qualificação acadêmica. Geralmente a gente hoje associa um bom líder a uma boa qualificação acadêmica, mas a liderança não tem nada a ver com isso. A qualificação acadêmica pode dar mais qualidade, mas a qualificação acadêmica nunca vai dar mais qualidade do que a liderança natural. Porque a liderança natural ela é inata, não se transfere e não tem outro que fale como aquele, que lidere como aquele, porque é natural ele liderar dessa forma. Então Constantino é um exemplo disso. É uma das coisas que eu coloco aqui para você, já que você pediu para eu falar esses detalhes, é que Constantino é exemplo de que um bom líder não precisa ter qualificação acadêmica. A qualificação acadêmica vai dar mais qualidade. Era natural em Constantino. Ele tinha um discurso dúbio. Por exemplo, durante todo o processo, Constantino ele tirava os deuses dos templos. Só que ele nunca dizia exatamente por que estava fazendo isso. Ele esperava o povo interpretar as atitudes dele. Então, quando ele era questionado, o povo questionava, porque como imperador ele poderia fazer, aí o povo naquele apogeu, naquele clima, esperando mudanças, aí o povo começava a dizer, porque ele está purificando nossos templos, os cristãos diziam. Os pagãos diziam, ele está libertando os nossos deuses. Então eu tenho essas falas descritas, estão lá citadas. Então, esse discurso dúbio, quando ele estava desenhando a Nova Roma, que foi o primeiro nome dado à cidade, né? A Nova Roma, que ele estava construindo, que seria em Constantinopla, então ele vai em direção ao sol, o desenho, e as pessoas dizem que a cidade era em relação ao sol, mas já viu o conceito do sol da justiça, do cristianismo. Então, ele procura confundir. Então, é um discurso que atende a gregos e troianos, a gentios e judeus. Todos se sentiam contemplados no seu discurso. E aí você pode estar imaginando em qualquer líder contemporâneo, porque a história tem isso, você fala do passado e vê o presente, porque existe mais passado no presente do que a gente imagina. Então Constantino, ele consegue liderar, ele consegue se estabilizar, porque ele agora quer se manter vivo, ele quer um discurso novo, ele vê no cristianismo, porque Constâncio Cloro tinha a simpatia dos cristãos, ele já trabalhava em favor dos cristãos,
Eu conto no livro o papel das mulheres, como porque o exército tinha simpatia, algumas lideranças políticas tinham simpatia com os cristãos. Então tudo isso já existia na sociedade. E Constantino diz, então é o cristianismo que vai ser mesmo. E ele então vai querer estabelecer o cristianismo como uma religião oficial. Mas ele tem dificuldade em fazer isso e, na época, o imperador do Oriente era Licínio. E Licínio, ele vai dar a mão da sua irmã a Licínio. Os dois vão se reunir em março de 313. E eu conto como foi esse casamento, os detalhes. E quando ele está nesse casamento, o Licínio, ele, que era 3, 4 semanas, 5 semanas o casamento, ele tem um problema porque no seu parte oriental, Maximiano Daia vai querer tomar as terras dele, porque ele também, quando assumiu, foi algo semelhante a Constantino, e quando ele vai retomar lá, ele deixa o casamento e vai para essas terras. E o edito que estava sendo escrito, o édito que estava sendo escrito ali, não é terminado naquele período do casamento. O édito era justamente o documento que ia dar ao cristianismo, como é que se diz, respaldo para ter os mesmos direitos do paganismo na época. Então, não é terminado, esse documento é encontrado 6 meses depois, não mais em Milão, mas em Nicomédia. Mas eu dedico um capítulo só para mostrar essas contradições e a importância do Édito de Milão ser mais importante do que o de Galério, que era um dos imperadores na outra parte do Oriente, antes mesmo de Licínio ser, e que depois ele vai retomar tudo isso. Toda essa guerra, toda essa questão burocrática também tem um capítulo só para isso. Então, 313 é o período estabelecido para esse édito, que é o título original do meu livro, que é sobre esse documento, só que tem o contexto e tem tudo isso apresentado. Só que nessa edição eu volto 4 capítulos, né? Eu chego a falar sobre que a experiência de Constantino não é a primeira. Ele não foi o primeiro a fazer isso, mas outros fizeram e tiveram muito sucesso. E isso eu conto no livro, e mostrando também como o cristianismo surge nos primeiros séculos. Ele vai surgir como um movimento, uma religião, e religião só pertencia aos romanos. Essa discussão também é muito interessante. Eu vou deixar que alguém pergunte para que eu fale sobre isso. Então aqui são esses detalhes, eu espero que de alguma forma eu tenha respondido a sua curiosidade. Obrigado.